Bom, olha só. O que a gente teve com esse comando aqui, considerando que cidades é uma matriz e que estados é outra matriz, se você olhar o resultado aqui, nós tivemos a multiplicação de uma matriz pela outra, o que não faz o menor sentido. Se a gente olhar o projeto aqui, ó, nós temos a tabela estados, a tabela cidades. A coluna sigla da tabela estados corresponde à coluna estado da tabela cidades. Traduzindo, se eu for aqui, ó, significa o seguinte. Significa que, deixa eu pegar aqui um lápis. Significa que a informação, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Significa que a informação que está nesta coluna estado corresponde à sigla que está lá na tabela estados. Essa é a correlação que eu preciso que ele faça para mim. Portanto, ele tem que fazer o seguinte. S aqui, ó, ele tem que pegar aqui, ó, Goiás, ele tem que ligar aqui. Goiás, ele tem que ligar aqui. Goiás, ele tem que ligar aqui. Minas Gerais, ele tem que ligar para cá. Ou seja, são essas ligações que eu preciso que ele faça. E então eu tenho duas formas de fazer isso. Eu tenho que falar que a coluna sigla corresponde à coluna estado, exatamente como está previsto no modelo físico que foi projetado aqui, ó. Então eu faço isso na cláusula where. É uma das possibilidades. Aqui na cláusula where, eu falo que... Bom, como eu estou usando duas tabelas, a melhor forma é falar que estados.sigla é igual cidades.estado. Quando eu falo que a coluna sigla da tabela estados tem que ser igual à coluna estado da tabela cidades, ele traz o resultado que é o que nós esperamos, ou seja, cristalina do GO, Goiás. E assim sucessivamente ele faz com todas as linhas que vão vir para a matriz resultante. Só que tem um detalhe. Eu vou mudar aqui um pouquinho. Eu vou colocar estados.nome, vírgula, estados.sigla, vírgula, cidades.nome, vírgula, cidades.população, vírgula. Acho que só. Vamos ver o que vai dar aqui. Beleza, só essas informações aqui já ajuda para... Eu vou mostrar o código também. Cidades.código, cidades.área. Pronto, tá aí as informações. O que eu quero mostrar é o seguinte. Se eu der uma olhada na minha tabela de estados, na tabela de estados eu tenho Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Porém, como resultado desse select, não apareceu nenhuma vez Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Por um simples motivo. Ao fazer essa relação entre as tabelas cidades e estados, especificado por essa seta no meu projeto, no meu modelo físico de dados, ao fazer isso, essa ligação aqui, eu fiz essa ligação na cláusula where. E quando eu faço na cláusula where, lembra que nós falamos há pouco, que na cláusula where é uma regra de filtro, ou seja, a coluna sigla da tabela estados tem que ser igual à coluna estado da tabela cidades. Se isso não acontece, a informação é descartada.